Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Wellington Vieira, sou professor de matemática e nessa aula nós vamos corrigir o plano de estudo tutorado do oitavo ano do ensino fundamental. Nós vamos corrigir o PET de número 2, semana de número 5. Mas antes, deixa eu te pedir aquele like para poder fortalecer o nosso canal. E caso você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações. Assim você não vai perder nada do que é postado aqui no nosso canal diariamente. Peço também que você possa compartilhar essa aula com todos os seus amigos, com todos os seus conhecidos. Assim o nosso canal vai poder ajudar o máximo possível de pessoas, ok? Conto com sua ajuda, conto com sua participação, conto também com a sua colaboração. E para essa aula, nós teremos como unidade temática a geometria, ok? E o objeto de conhecimento para essa aula será ângulos e triângulos. Então, vamos lá. Mas antes de começar a correção das questões, eu gostaria de dizer para você o seguinte, que aqui em nosso canal nós temos uma super aula que vai te ajudar a compreender todos os conceitos que vamos utilizar aqui na resolução das questões, ok? Você pode clicar no card, está aparecendo aqui acima, ou você pode ir na descrição dessa aula que você também terá esse link. Tudo bem? Então vamos lá. Olha só, questão de número 1 diz o seguinte: dois ângulos são complementares quando a soma de suas medidas é igual a 90 graus. Dois ângulos são suplementares quando a soma de suas medidas é igual a 180 graus. Por exemplo, o suplemento do ângulo de 140 graus é 40 graus, pois 180 menos 140 graus é 40 graus. O transferidor é um instrumento que ajuda a traçar a medida em grau de um ângulo no papel. Observe a figura ao lado. Cite dois exemplos de ângulos agudos e obtusos. Depois, cite o ângulo complementar do ângulo agudo e o suplementar do ângulo obtuso. Muito bem. Primeiro, se você precisar de um transferidor, você pode desenhar, ter o seu próprio transferidor caseiro, ok? Você pode fazer o seu transferidor. Inclusive, nós temos um super tutorial aqui, ó, que vai te ajudar, ok? É só clicar, que vai te ajudar a fazer esse seu transferidor. Se você não quiser clicar no link, está na descrição também dessa nossa aula. É só você clicar para você ser direcionado a fazer esse transferidor que vai te ajudar demais aí nas suas tarefas, tudo bem? Então vamos lá. Resolvendo a questão que ele pediu, primeira coisa, precisamos aí de dois ângulos, ângulos agudos, não é isso? Ângulo agudo é todo aquele ângulo que é menor do que 90 graus. Então, ângulo menor que 90 graus que nós temos aqui, nós temos o ângulo de 30 graus, que é agudo, o ângulo de 45 graus e o ângulo de 60 graus, ok? Esses três ângulos aqui são considerados ângulos agudos. Então, ele pediu para a gente citar dois ângulos, então vamos lá. Nesse caso aqui agudo, nós temos 30 graus e 60 graus. Agora, ângulo obtuso. Obtuso, nós podemos, então, nesse caso, citar os seguintes. O ângulo de 120 graus, 135 graus, 150 graus. Vamos pegar aí os 120 graus, ok? E também o ângulo de 135 graus. Então, agudo, 30, 60, obtuso, 120, 135. Então, vamos agora achar o complemento. O complemento, ou complementar, por assim dizer. O complemento, nesse caso aqui, de 30 graus, vai ser o que falta para 90 graus. 30 para chegar a 90, faltam 60 graus. 60 para chegar a 90, faltam 30 graus. Agora vamos procurar o suplemento. O suplemento de 120 graus. O suplemento de 120 graus é o que falta para 180 graus. E o suplemento de 135 graus, também o que falta para 180 graus. 120 para 180, faltam 60 graus. 135 para 180, faltam 45 graus. Muito bem.
Beleza, tranquilo. Vamos avançar? Questão de número 2 agora. Questão de número 2 diz o seguinte: dois ângulos são opostos pelo vértice se possuem o mesmo vértice e os lados de um deles não são os prolongamentos do lado do outro. Os ângulos opostos possuem a mesma medida, isso aqui é importante, tá bom? Nas figuras abaixo, perceba que a reta R ela é paralela à reta S. Encontre o valor de x e y e calcule as medidas de cada ângulo. Depois classifique em agudo ou obtuso. Então vamos lá. Olha só, perceba que 2x e 120 graus são ângulos que são opostos pelo vértice. Então nós podemos perceber que 2x é igual a 120 graus. Sendo 2x igual a 120 graus, que número que eu multiplico por 2 dá 120? Não é 60? Então x só pode ser 60 graus. E x, sendo 60 graus, perceba que é um ângulo agudo, ok? Então, nesse caso, x é um ângulo agudo. E o valor de y, professor, é quanto? Ora, se eu pegar a distância total aqui, ó, desse ângulo aqui, nós sabemos que é 180 graus, não é isso? Lembrando que x corresponde a 60 graus. Sendo x igual a 60 graus, y só pode ser equivalente a 120 graus, ok? Então, x é igual a 60 graus, y igual a 120 graus. Y igual a 120 graus. Que tipo de ângulo é esse? Esse ângulo aqui é maior do que 90 graus. Então, é um ângulo obtuso. Muito bem, ângulo obtuso. Então, vamos lá. Agora, achar o valor de x e y, agora na letra B. Perceba que na letra B aqui, nós podemos fazer o seguinte, ó. Eu posso prolongar aqui, ó. Lembrando que a reta R é paralela à reta S, ok? Então, prolongando aqui, e aqui eu tenho um ângulo, fechando esse ângulo aqui, vai dar 180 graus, não é isso? Como aqui a gente já tem 138, então para chegarmos a 180, faltam quantos graus? Falta justamente 42 graus, não é isso? Então, esse ângulo aqui é um ângulo de 42 graus. 42 graus. Sendo esse ângulo aqui de 42 graus, e aqui também é o ângulo, fechando aqui, ó, esse aqui é 90, aqui também é 90 graus. Agora, 42 mais 90 vai dar 132. 132 significa que esse ângulo aqui é o que falta para 180, não é isso? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é igual a 180 graus. Então, você já tem 90 graus. Mais 42 graus, 132 graus. 132 graus. Para chegar a 180 graus, faltam 48 graus. Então, nós podemos afirmar, nesse caso, que esse ângulo aqui é o ângulo de 48 graus, que é esse ângulo aqui, ó. Então, esse ângulo aqui é um ângulo de 48 graus, ok? Sendo esse ângulo de 48 graus, perceba que ele é oposto pelo vértice com esse ângulo aqui, ó. Ele é oposto pelo vértice com esse ângulo, então significa que eles são iguais. E esse ângulo aqui, ele é alterno externo com y, ó. Ele é alterno externo com y. Então, nesse caso, perceba o seguinte, que esse ângulo aqui é y. Mas eu poderia também pensar, professor, não é isso? O aluno dizendo que x aqui é alterno interno com esse ângulo aqui, exatamente. Então, você pode afirmar que x é quem? X é 48, ok? Então, já sei que esse ângulo aqui é x, ó. Porque x é alterno interno, ok? Esse ângulo aqui, que eu marquei com x, ele é alterno interno com esse outro ângulo aqui, ó. Por isso que, nesse caso, tem valores iguais. Então, vale x também. Então, eu posso afirmar de cara que x é igual a 48 graus. E quem é y? Y é oposto pelo vértice com x. Sendo y oposto pelo vértice com x, então y também vale 48 graus. Perceba que tanto x quanto y, ambos os ângulos são o quê? Agudos, ok? Menores que 90 graus. Então, agudo.
Perfeito, muito bem. Agora, letra C. Vamos para a letra C? Na letra C aqui nós temos o seguinte, ó. Se aqui eu tenho 110 graus, e isso aqui tudo é 180, então x só pode ser igual a 70 graus. Já sei que x é 70 graus, ok? Então, quem vai ser y? Ó, x é 70 graus. Esse mesmo valor de x aqui, ó, ele está aqui, ó. Então, aqui também vale 70 graus. E perceba que esse ângulo de 70 graus é oposto pelo vértice com y. Então, nesse caso, podemos afirmar que x é igual a 70 graus e que y também é igual a 70 graus, ok? Tanto x quanto y, nesse caso, são ângulos iguais. E como eles têm medida de 70 graus, então ambos são agudos, não é isso? Então, ângulo agudo. Perfeito? Tranquilo? Ok, beleza. Então, fizemos aí a letra A, letra B e também a letra C. Ok? Tranquilo? Então, vamos avançando. Vamos avançar. Próxima questãozinha. Mas antes, acho que eu fiquei na frente, né? Para facilitar a sua visualização. Vou deixar aí para você poder tirar o seu print. Ok? Então, x e y aí, ó, 70 graus, ambos os valores, ok? E no caso da letra B aí, x e y iguais a 48 graus aí, ambos. E na letra A, x é igual a 60 graus e y igual a 120 graus. Lembrando que todo ângulo que estiver entre 0 grau e 90 graus é um ângulo que agudo. Acima de 90 graus é um ângulo que obtuso. Muito bem, tranquilo. Então vamos avançar aí. Agora sim, questãozinha de número 3, que diz assim, ó, se dois ângulos opostos pelo vértice têm medidas indicadas por 5x menos 12 e 6x menos 48, determine o valor de x. Olha, se eles são opostos pelo vértice, significa que eles são iguais, não é isso? São iguais. Então, eu posso afirmar que 6x menos 48 é igual, menos 48 graus, não é isso? É igual a 5x menos 12 graus. O que nós vamos precisar fazer aqui? Perceba que o 48 graus está do lado esquerdo da igualdade. Então, nós vamos levá-lo para o lado direito. E o 5x, que está do lado direito, vai vir para o lado esquerdo. Nesse caso, então, teremos 6x menos 5x, não é isso? Tem que vir com o sinal trocado. 6x menos 5x é igual a 48 é negativo, vem com o sinal trocado, positivo. 48 graus menos 12 graus, que já está do lado direito da igualdade. Então, 6x menos 5x é x, é igual. 48 graus menos 12 graus, 36 graus. Então, o valor de x é igual a 36 graus. Ok, tranquilo? A medida desses dois ângulos, perceba que os ângulos são iguais, pois são opostos pelo vértice. Então, para saber a medida de ambos, é só calcular a medida de um deles. Você pode escolher quaisquer um, ou 5x menos 12, ou 6x menos 48. Vou pegar os 5x menos 12 graus, então vai ficar 5 vezes. No lugar de x, vou escrever 36 menos 12 graus, ok? E aí, nós teremos o seguinte, ó, 5 vezes 36 graus vai dar 180 graus, ok? 180 graus menos 12 graus. 180 graus menos 12 graus, 168 graus. Então, o valor, no caso aqui desses ângulos, é de 168 graus. Então, perfeito. Ótimo. Então, vamos lá. Continuando. Lembrando, 36 graus aqui o primeiro, tá bom? Letra C. A medida do ângulo complementar de x. Ora, para achar o complementar de x, é só pegar 90 graus, ok? Menos 36 graus. 90 graus menos 36 graus significa que o complementar de x é igual a 54 graus, ok? Então, 54 graus é o complemento, é o complementar. Então, a gente pode anotar isso aqui, ó. Então, complementar é 54 graus.
complemento. Muito bem, perfeito. Número 3, número 4 agora. Questão de número 4 diz o seguinte: a bissetriz de um ângulo é o lugar geométrico dos pontos que equidistam dos lados do ângulo. A bissetriz de um ângulo é uma semirreta de origem em seu vértice, que o divide em dois ângulos congruentes. Calcule o valor de x nas figuras abaixo. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui, ó, a bissetriz divide o ângulo ao meio, não é isso? Perceba que o ângulo todo aqui, ó, daqui até aqui, é um ângulo de 90 graus. Então, se está dividindo ao meio, então 2x, nesse caso aqui, ok? É igual a 90 graus. Se a soma dos dois ângulos vai dar 90 graus, significa que cada um deles vai estar valendo quanto? Isso, muito bem, 2x a 90 graus. Então, significa que cada um deles é igual a 45 graus. Então, x é igual a 45 graus, ok? Vamos lá. A próxima agora, letra B. Nós temos aqui a bissetriz novamente. Aqui nós temos o ângulo. Esse ângulo aqui é 25 graus. E nós temos aqui x. Como está dividindo ao meio, e ambos os lados, né? Ambos os ângulos são iguais. Tem esse risquinho aqui indicando que são iguais. Então, posso afirmar que x é igual a 25 graus. Então, achamos aí os valores que a questão estava pedindo, ok? Perfeito? Então, letra A, 45 graus, letra B, 25 graus. Vamos para a próxima questão, questão de número 5. Em um triângulo, a soma dos seus ângulos internos mede 180 graus. Os triângulos abaixo estão representados fora de escala. Calcule o valor de x e do ângulo externo. Depois, classifique cada um dos triângulos de acordo com a medida dos ângulos e a medida dos lados. Então, beleza. De acordo com a medida dos ângulos, não é isso? E com as medidas dos lados. Então, vamos lá. Primeira coisa importante aqui, ó. Todos os lados com medidas iguais nesse primeiro aqui, ó. 4, 4, 4. Então, já sei automaticamente que esse triângulo aqui é um triângulo equilátero, ok? Ele é um triângulo equilátero, pois possui todas as medidas, todos os lados, né, com medidas iguais. Então, se possui todos os lados com medidas iguais, é um triângulo equilátero. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Então, vamos lá. E qual o valor de x? Sabemos que a soma dos ângulos é igual a 180 graus. Então, ali tem 3x. 3x igual a 180 graus. Então, x é igual a 60 graus. Então, esse é o valor de x. X é igual a 60 graus. Sendo x igual a 60 graus, quanto que vai medir o ângulo externo? Ora, se aqui tudo é 180 e eu tenho que esse pedaço aqui é 60, então, para chegar a 180, faltam 120 graus. Então, o ângulo externo é igual a 120 graus, ok? Então, o ângulo externo é igual a 120 graus. Classifique cada um triângulo de acordo com a medida dos ângulos e a medida dos lados. Então, o ângulo aqui é um ângulo de 60 graus. Ângulo de 60 graus é um ângulo agudo. Então, que tipo de triângulo é esse? É um triângulo acutângulo, ok? Equilátero, acutângulo. Ele é um triângulo acutângulo, porque as medidas dos seus ângulos, aliás, medida não, cada ângulo, todos os ângulos, né? Todos os ângulos, por assim dizer, todos os ângulos são menores do que 90 graus, ok? Quando todos os ângulos foram menores que 90 graus, então é um triângulo acutângulo. Beleza? Ok, então vamos lá. Agora, para esse aqui, perceba que esse lado é igual a esse lado, que é diferente desse lado. Então, esse triângulo aqui é o que nós chamamos de triângulo isósceles. Ok? Triângulo isósceles. Dois lados com medidas iguais e um ângulo com medida diferente. Lembrando que, nesse caso, a soma dos ângulos tem que dar 180 graus. Se aqui nós já temos 120, para chegar a 180, faltam 60. Então, aqui vai ser 30 graus e aqui também vai ser 30 graus. 30 com 30, 60, com 120, 180. Se aqui mede 30 graus, quanto que vai medir o externo? A soma toda não é 180?
Então, falta aqui, no caso, 150 graus, ok? Então, o ângulo externo é igual a 150 graus. É um triângulo isósceles, cujo valor de x vale 30 graus. Então, esse triângulo aqui é um triângulo isósceles e perceba que ele tem um ângulo acima de 90 graus. Então, esse triângulo é isósceles obtusângulo. Ok? É um triângulo isósceles obtusângulo. Muito bem, show de bola. Agora, vamos para o nosso terceiro triângulo aqui. Aqui nós temos 37 graus. Aqui eu tenho esse lado medindo 4, esse lado medindo 3, esse lado medindo 5. Então, esse triângulo aqui, ele é chamado de triângulo escaleno. Quanto aos lados, tá bom? Quanto aos lados, escaleno. Ok? Se ele tem 3 lados com medidas diferentes, obviamente terá 3 ângulos com medidas diferentes. Olha só, 37 graus. Aqui eu já tenho 90 graus. E aqui eu tenho um ângulo X. A soma dos ângulos internos tem que dar 180. Então, falta aqui para dar 180, x medindo 53 graus. Então, x é igual a 53 graus. Sendo x igual a 53, o ângulo externo só pode valer 127, ok? 127 graus, pois é o que falta para 180. E esse triângulo ele é escaleno e é um triângulo retângulo. Por que ele é um triângulo retângulo? Porque ele tem um ângulo de 90 graus, ok? Todo triângulo possui um ângulo de 90 graus, é um triângulo retângulo. Muito bem, show de bola. Então, já passamos aí da questão de número 5. Vamos agora para a questão de número 6, que diz o seguinte. A mediatriz é o lugar geométrico dos pontos do plano que distam das extremidades de um segmento de reta. Por exemplo, na figura ao lado, o segmento de reta AB tem o ponto médio M, que divide o segmento ao meio, ou seja, a medida AM é a mesma de MB. Mediatriz é a reta perpendicular ao segmento que passa pelo seu ponto médio. Todos os pontos pertencentes à mediatriz são equidistantes das extremidades desse segmento. Vamos lá. Se o segmento AB, olha aqui, ó, AB, esse é o segmento, mede 5 centímetros, qual a medida de AM ou BM? Ora, perceba que AB é a soma de AM mais BM, não é isso? AM mais BM é igual justamente ao segmento AB. Tranquilo? E eles são iguais, ó. Esse lado aqui é igual a esse. Por que eu sei disso? Porque eu tenho aqui esse ponto M aqui, ó. Então, divide o segmento ao meio, através da mediatriz, ok? Então, nesse caso aqui, para me achar o valor de AM ou BM, então AM, para achar o valor, é só pegar o valor de AB, nesse caso aqui é 5, e dividir ao meio. Ou seja, AM, segmento AM ou BM, né? Vai ser igual a 2,5. Então, BM também vai valer 2,5. Prontinho, já achei o valor dos dois aí, dos dois segmentos. Tanto de um quanto do outro. Perfeito, muito bem. Questão de número 6. Questãozinha de número 7 agora. No triângulo, um triângulo, melhor dizendo, possui 3 mediatrizes, que são retas perpendiculares aos lados do triângulo e que passam pelos pontos médios, M1, M2 e M3, de cada um dos seus lados. O ponto de encontro das 3 mediatrizes é o ponto O, chamado de circuncentro, e que, por estar a uma mesma distância de cada um dos vértices do triângulo ABC, é no centro da circunferência circunscrita ao triângulo ABC. Considere na figura ao lado os vértices do triângulo ABC, que representam 3 casas distintas. Pretende-se construir uma área de lazer que ficará à mesma distância das 3 casas A, B e C. No centro dessa área de lazer terá uma piscina. Marque o ponto P para identificar onde deve ser construída a piscina. Perceba que a questão já falou.
tem que ser num ponto que é equidistante, né? Isso A, B e C. Então, nesse caso aí, vai ser justamente aqui, ó, no circuncentro. Então, fazendo aqui no circuncentro, ó, a distância de A até a piscina vai ser a mesma distância de B até a piscina, que vai ser a mesma distância de C até a piscina. Ok? Então, aqui nesse ponto aqui, vai estar justamente a piscina. Aqui, ó. Ponto P. Tranquilo? Certinho? Só eu consertar esse ponto P aqui, ficar mais bonitinho. Pronto. Ficou mais visível. Então, nós temos aí um ponto P aí. Prontinho. Então, vamos para a próxima questão. Questãozinha de número 8. Questão de número 8 diz o seguinte. Então, vamos lá. No caso da questão de número 8 aqui, está escrito assim, ó. O diâmetro é o dobro da medida do raio da circunferência. Observe as figuras abaixo e responda. Letra A. Qual é a medida do diâmetro da circunferência? Perceba que eu tenho o raio aqui valendo 3, ó. Diâmetro é o dobro do raio, ó. Então, seria o dobro do raio. Então, no caso aqui, diâmetro é igual ao dobro do raio. Isso significa que o diâmetro é igual a 2 vezes 3. O raio é 3. Então, que é igual a 6 centímetros, ok? Então, diâmetro é igual a 6 centímetros. Agora, letra B. Qual a medida da área do círculo? Ora, a área se calcula como sendo π vezes o raio ao quadrado. Então, nesse caso, a área vai ser igual a π vezes o raio, que é 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, então 9π, ok? A área é em centímetros quadrados, ok? A área é dada em medida quadrada. Agora, a letra C. Qual a medida do comprimento da circunferência? Comprimento da circunferência se calcula como 2π vezes o raio. 2 vezes π vezes. O raio é 3. 2 vezes 3, 6. 6π centímetros, ok? 6π centímetros é a medida do comprimento da circunferência. Agora, a letra D. Qual a medida da área do triângulo? Então, nós temos o triângulo aqui. Lembrando que, para a gente calcular a área, base vezes altura dividido por 2. Então, a área é igual a base 4 vezes altura 2,5 dividido por 2. 4 vezes 2,5 é 10. 10 dividido por 5 vai dar 2. 2 o quê? Centímetros, ok? 2 centímetros. Então, qual a medida da área do triângulo? 2 centímetros é a resposta. Então, fechou. Resolvemos agora também a questão de número 8. Fechou? Então, vamos lá. Continuando agora, para fechar com chave de ouro, não é isso? Questãozinha de número 9, que diz o seguinte. No polígono regular, os lados e os ângulos internos formados por esses lados são iguais. Por exemplo, o triângulo equilátero possui os 3 lados iguais e os 3 ângulos internos iguais. O apótema A é a medida do segmento que vai do centro da circunferência inscrita até o ponto médio de um dos lados do polígono regular. Ou seja, tem tamanho igual ao raio da circunferência inscrita ao polígono. As figuras abaixo mostram um polígono regular inscrito e outro circunscrito em uma circunferência. Nas figuras abaixo, calcule a medida do ângulo X. Depois, escreva o nome do polígono e identifique se o polígono está inscrito ou circunscrito na circunferência. Então, vamos lá. Olha só, primeiro ponto importante aqui que nós temos. Olha, nós temos aqui o seguinte, que esse triângulo aqui, ele está dentro do círculo, ok? O primeiro aqui está dentro do círculo. Então, eu posso já de cara afirmar que esse triângulo aqui, ele é inscrito, ok? É um triângulo inscrito. Agora, se eu tenho aqui, ó, medindo x, e todos os lados aqui, ó, são iguais, de acordo com a questão,
Então, nós temos aqui, ó, 3 lados iguais, 3 ângulos iguais, ok? E esse aqui é um polígono regular. Então, nesse caso, eu tenho que todos os ângulos aqui com medidas iguais, medindo x. Ok? Se todos os ângulos medem x, eu já sei, então, que x equivale a 60 graus. Por quê? Todos os ângulos com medidas iguais, então, nesse caso, 60 graus. Se todos os ângulos têm medidas iguais, todos os lados têm medidas iguais. Então, que tipo de triângulo é esse? Triângulo equilátero, ok? É um triângulo equilátero que ele está o quê? Inscrito. Triângulo equilátero inscrito. Agora, esse outro que nós temos aqui, ó. Perceba que esse outro triângulo que nós temos aqui também é um triângulo equilátero, ok? Com medida x para seus ângulos. Então, novamente, nós temos um triângulo equilátero cujo x vale 60 graus. Então, se eu tenho um triângulo equilátero cujo x vale 60 graus, então esse é um triângulo equilátero. E esse triângulo equilátero aqui, ele está o quê? Circunscrito. Então, o primeiro é um triângulo equilátero inscrito, o segundo é um triângulo equilátero circunscrito. Calcule a medida x do ângulo, foi o que ele pediu, já fizemos. Depois, escreva o nome do polígono. Então, nós temos aqui, ó, equilátero inscrito e equilátero circunscrito. Identifique se o polígono... Aliás, escreva o nome do polígono. Isso aqui é um triângulo, triângulo equilátero, e esse outro aqui, polígono, é um triângulo... Aliás, ambos são triângulos equiláteros, não é isso? Identifique se o polígono está inscrito ou circunscrito. O primeiro é um triângulo equilátero inscrito, o segundo é um triângulo equilátero circunscrito. Então, tá aí. Prontinho. Finalizamos e fechamos todas as nossas questões. Perfeito! Show de bola! É isso aí. Então, gostaria demais de agradecer a você por ter assistido até aqui, ok? Peço que você deixe o seu like, se você não deixou o seu like, para poder ajudar o nosso canal. Também quero te convidar, toda quinta-feira, às 3 horas da tarde, o nosso quiz, isso mesmo, o nosso quiz do PET. Venha para você poder aí se divertir e também tirar as dúvidas que, por certo, possam ter surgido aí ao longo dos seus estudos semanais. No mais, te agradecer, deixar as minhas redes sociais, caso você queira seguir, e até uma próxima oportunidade onde poderemos estar juntos, ó. Tchau, tchau e fui! Até a próxima!